Boa tarde a todos, alunos e alunas. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde. Vamos começar aqui a aula. Deixa eu apresentar aqui a- a matéria para vocês aqui, onde está o conteúdo. Deixa eu confirma se vocês estão vendo a tela aí. Sim, estou vendo. Tranquilo, né? Então, olha só. A gente está na semana 22. Tem duas atividades aqui, semana 22. A primeira aqui, deixa eu abrir ela aqui. Essa aqui, sobre histograma. Antes de clicar nela, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vai estudar esse quarto bimestre estatística. As duas primeiras semanas, 22 e 23, vai estudar estatística. Depois a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu esse ano e dos anos anteriores. Mas, o que acontece? Estatística a gente aprende desde o sexto ano. Sempre é uma matéria da matemática, é considerada a mais fácil e a que tem menos matemática, vamos dizer assim. Não tem X, não tem Y, não tem muita coisa assim, não. E aí, a partir do sexto ano aqui, ela já está distribuída. Aí, o que eu percebi? Que a estatística do oitavo ano é necessário você lembrar da sétima e do sexto, porque ela é meio que um resumo. Então, eu sugiro vocês, antes de fazer a atividade, entrar aqui no sexto ano e procurar aqui o conteúdo de estatística, ó, que é o último. Estou no sexto ano. Aqui está falando de gráficos, imagens, gráficos de barra, histograma, interpretação e produção de dados. Então, no sexto ano. Aí você faz. É bem facinho. Aí você vai no sétimo ano. O que você vai ver em estatística? A gente vai ver aqui resumo de centro de distribuição, que é medidas de tendência central, que é a que está média, moda e mediana. Problemas desafiadores de média e mediana. E, de novo, gráficos de barra e histograma. De novo, a mesma coisa do sexto ano. Beleza? Aí, quando você chega no oitavo ano, a gente vai ver estatística, olha o que tem aqui. Distribuição, resumo de centro de distribuição, média, mediana e gráfico. É a mesma coisa. Então, assim, só vai aumentando, não digo nem que é aumentando o nível, porque o nível é o mesmo. Só vai repetindo mesmo os conteúdos. E é por isso que eu não vou nem explicar muita coisa, a gente vai direto para os exercícios para ver o que vocês sabem. Eu estou vendo os alunos já fazerem antes da aula, e eu percebi que a maioria está indo super bem. Então eu sinto que é uma matéria que não tem tanta dificuldade. Até houve a ameaça de não ter aula hoje por causa da energia da samambaia. E assim, eu não ia ficar muito preocupado não, se não tivesse internet. Porque é uma matéria tranquila, tá? Então a gente tem um videozinho aqui, deixa eu ver quantos minutos. Seis, Nesse mi vídeo vamos falar sobre 6 minutos. É muito importante que você assista esse vídeo, tá? É muito importante mesmo. Então, são duas atividades aqui nesse primeiro bloco. Uma de praticar, fazer leitura, e a segunda de criar, tá? Então, vamos para a primeira aqui. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Então, olha só. A gente tem aqui um gráfico que a gente tem duas direções. A gente tem a direção vertical e a direção horizontal. É meio que uma função. A horizontal é o número de bolas encaçapadas. Aqui é sinuca, viu, gente? Torneio de bilhar. Vocês conhecem esse jogo, né? Que você ganha pontos se você derrubar a bola no buraco. Sim, Tecnicamente é só isso. Tá. Sim. E na vertical você tem um número de jogos. Número de jogos. Nem tá no gráfico aqui, ó. Número de jogos, número de bolas encaçapadas. Então, por exemplo, qual a quantidade de jogos que acertou de 0 a 3 bolas, ó? Nenhum, porque não tem nenhuma barra elevada. De 4 a 7 bolas, você tem quantos jogos? Aí você vai interpretar isso aqui como se fosse um, porque esse aqui é o 2, aqui é um. Estão entendendo como é que faz a leitura de um histograma? Sim. Então aqui está dizendo o seguinte, que a gente tem um jogo, deixa eu voltar aqui antes, 0 jogos,
onde teve 0 a 3 bolas encaçapadas. A gente teve um jogo que teve de 4 a 7 bolas. Aí não dá para saber quantas bolas são exatamente. Por isso que chama histograma. Diferente do gráfico de barras, que dá precisamente a quantidade, o histograma ele separa isso aqui em grupos. Tá? Então aqui de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11. Tá vendo que está indo de 3 em 3, né? Sim. Então, a diferença do histograma para o gráfico de barra é esse, tá? O gráfico de barra geralmente ficaria assim, ó. Tipo assim, 0 bolas, nenhum. Uma bola, nenhum. 2 bolas, nenhum. Aí 3 bolas, nenhum. Aí 4 bolas. Aí seria um jogo, aí ficaria uma barrinha assim. 8 bolas, 5 jogos, aí ficaria uma barra assim. Então, esse é o gráfico de barras. Ele fala quantidades individuais. O histograma ele agrupa em grupinhos aqui. Então, aqui é a quantidade, aqui nesse aqui eu estou colocando aqui os jogos, a quantidade de jogos, e aqui do lado direito a quantidade de bolas encaçapadas. Então, de 8 a 11 bolas encaçapadas, quantos jogos eu tive aqui de 8 a 11 bolas encaçapadas? 5. 5 jogos, certo? E de 12 a 15 bolas, quantas eu tive? 8. 8 jogos. Então, essa é a interpretação do histograma. Agora vamos para a pergunta. Quantos jogos houve no torneio de bilhar de Sr. Watson? Quantos jogos? Bem, como é que eu faço para descobrir isso? Quantos jogos? Não fala a resposta não, eu quero saber como que eu faço para descobrir. Quantos jogos? Alguém mandou uma mensagem lá no chat. Como é que eu faço, pessoal, para descobrir? É muito fácil. Eu não sei se é olhando a barra do número, da quantidade de número de jogos, ou somando esses números de jogos aqui do lado, do outro lado. Exatamente, é só somar isso aqui, ó. Ah, isso que eu pensei. Porque se você teve aqui a quantidade de jogos aqui, é só somar. Então, um jogo que teve 4 a 7 bolas, mais 5 jogos que teve 8 a 11, então já são 6. Mais 8 jogos de 12, então aqui vai dar 14. Então a resposta é 14. Então aqui, a matemática é muito básica, a gente só somou, e aí teve que interpretar. Então, basicamente, a estatística é do ensino fundamental, ela vai trabalhar nessa linha. Tá? Aqui, ó. Volume de água que Humberto bebeu por dia. Então, aqui no histograma, ó, isso aqui já não está em categorias. De 1 a 2 litros de água, ele bebeu 4 dias. Ele bebeu 1 a 2 litros de água. De 2 a 3, ele bebeu 5 dias, nos últimos dias aí. De 3 a 4, 8, e assim sucessivamente. A pergunta é, quantos dias a mais Humberto bebeu entre 4 e 5 litros do que os dias que ele bebeu de 1 a 2? Quantos dias a mais? Estão entendendo a pergunta? Ó, 4 a 5 litros está aqui. Está aqui. E 1 a 2 está aqui. Ele bebeu mais de 1 a 2 ou de 4 a 5? 4 a 5. 4 a 5 ele bebeu 8, né? E de 1 a 2 ele bebeu 4 dias. 4. Só que a pergunta é, quantos dias a mais? Quantos? 4. 4. É só você pegar o maior menos o menor. Aí você vai saber a quantidade de quantos dias a mais. Então é muito fácil, né, gente? Aí, ó, acabou. Beleza. Aí vem aqui um vídeo de 7 minutos. Então são dois vídeos, né? Um de 6 minutos e um de 7 minutos. Gente, por favor, assistam esses vídeos do Khan Academy, porque são muito bons, são bem práticos. E é importante para você aprender a construir gráfico, tá? Eu não vou assistir aqui,
Mas ele ensina como que se constrói o gráfico. A gente vai fazer isso na prática. E aí, pessoal, é importante você usar aí o celular de vocês ou o computador e lembrar como é que faz essas atividades, porque aqui não é de marcar não, ó. Tá vendo? Ó, Sim. os dados a seguir representam números de clientes por dia de uma churrascaria. Olha o nome da churrascaria, Loucos por Carne. Desde que ela abriu. Então, olha só, 96, 200, no primeiro dia 96, no segundo dia 279 clientes e assim sucessivamente. Usando os dados, cria um histograma. Então, olha só, ele já separou aqui para a gente de 0 a 100, de 100 a 200 e 200 a 300. Então, o que você vai fazer? Você vai contar quantos dias em cada um desses grupos. Por exemplo, de 0 a 100. Então, todos os números que forem de 0 a 100, vai contar para mim. Por exemplo, 96 é de 0 a 100? Sim. Não. Não é? Ué. É maior que 0 e menor que 100. Então, já tem um. 279 é de 0 a 100? Não. Não. Quem mais é de 0 a 100 aqui? 75. Então, aqui acabou. A gente tem, então, 2 dias em que o número de visitantes da churrascaria, de clientes, foi entre 0 e 100. Estão entendendo? Sim, Sim. entendi. Agora, de 100 a 200. De 100 a 200. Tem algum? Tem algum? 100 a 200? Não. Não. Não tem. Então, aqui, ó, é 0. Não tem nenhum. De 200 a 300. 6. 6. Esse aqui é entre 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Certo. Aí o que você vai fazer, ó? Você vai colocar esses dados que a gente achou aqui. Aqui, você vai puxar, ó. 2, de 0 a 100. De 100 a 200 fica no 0, que é nessa linha aqui. E de 200 a 300, 6, ó. Pronto. Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim. E aí, ó, acertou. Vamos pro próximo. Ó, a seguir temos quantidades de unicórnios que vivem em cada uma das 6 florestas encantadas da Ilha Mística. Então, ó, 12, 3, 7, 9, 18 e 14. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa, ó. A gente tem aqui de 0 a 5. Quantos tem de 0 a 5? Só isso, né? Uhum, sim. Yes. De 5 a 10. Quantos? 2. 2. Esse e esse aqui. De 10 a 15. 2 também. 2 também? Esse Sim. aqui. E esse aqui. E por último, de 15 a 20. Tem um, né? Que é esse 18 aqui. Agora é só jogar na barrinha aqui. De 0 a 5 é 1. De 5 a 10 é 2. De 10 a 15 é 2. De 15 a 20 é 1. Tranquilo? Tranquilo. Mais fácil do que isso, não tem. Os dados a seguir representam a perda de peso. Ah, tá. Uma coisa que talvez eu não tenha falado para vocês. A estatística, pessoal, ela é muito importante nos dias atuais. Ela está praticamente em todas as ciências. Física, química, biologia, fisioterapia, medicina, economia, administração e todo, direito, tudo que você pensar, a estatística está envolvida.
é um método científico mais utilizado no mundo. Então, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, uma universidade, e aí você vai para você vai ter que fazer um trabalho chamado trabalho de conclusão de curso, é o TCC. Todo mundo é obrigado a fazer. É um trabalho que geralmente é individual, e é uma pesquisa científica. E 90% das pesquisas científicas usam dados estatísticos, independente da área, psicologia. Você vai fazer um formulário, o formulário vai ter perguntas, que vai ter respostas, e você vai ter que escrever elas nessa forma, de gráficos e histogramas. Tá? E então, pessoal, é uma coisa que você tem que se acostumar. Tá? Então, para quem tem interesse, existe um curso na Universidade de Brasília, é um curso de estatística mesmo. Então, a estatística é uma área da matemática, mas a gente tem um curso de matemática e a gente tem estatística separada, tá? A estatística, ela é separada da matemática. E um curso de estatística, um estatístico, é um das profissões mais requeridas hoje, atualmente, e no futuro também há uma grande demanda. Por exemplo, essa situação de Covid, de vírus, quantas pessoas morrem, a gente assiste o jornal, os gráficos, é o estatístico que faz. É o estatístico que prevê, junto com os especialistas da biologia, o que vai acontecer no futuro. Então, tem estatística em tudo. Na biologia tem no mercado financeiro, na economia. Então, assim, é uma profissão muito requerida, é uma profissão que muito importante para a sociedade e, principalmente, que paga-se muito bem. Então, o salário inicial de um estatístico é entre 5 e 6 mil reais inicial, para você trabalhar numa empresa pequena, fazendo trabalhos pequenos, tá? Então, mas um estatístico mesmo, ele deve ganhar de cerca de 15 a 20 mil reais facilmente. Então, é uma profissão que o curso dura 5 anos de estudo, a universidade, é um curso puxado, mas para quem gosta, para quem está gostando desta aula, é a hora agora de você pensar, vou ser estatístico quando crescer. E aí começar a entender como que se faz para se tornar um estatístico, tá? Ok. Vocês têm que pensar nisso, nas profissões, tá? De vocês parar um pouco, umas horas do dia e meditar sobre isso, porque quando você piscar, você vai estar Verdade. com os seus 17, 18 anos, né? E aí Sim. você já tem que saber o que você quer da vida, porque passa muito rápido mesmo o tempo. Ok? Ok, professor. Então Ok. vamos aqui então, de 0 a 20 tem quantos? Nenhum. Nenhum. Bem, De 20 a 40. Tem esse aqui, 3. Três. esse aqui e esse Esse. aqui. De 40 a 60. 2. 2? 61, 69. Não, mas 61 passa, né? Porque é até 60. Ah, é verdade. Ah, Acho que não. tem nenhum, né? Acho que tem nenhum. 60 a 80. Agora sim, ó. 3. 61, 69, 78. 3. E por último, de 80 a 100. 1. 1, né? Que é esse que sobrou aqui. Então vamos lá. A 0 a 20, 0. 20 a 40, 3. 40 a 60, 0. 60 a 80, 3. E aqui 1. Beleza? Confere aí. Certo. Pronto. O último, a mesma coisa. A seguir temos os números de páginas de cada um dos 6 livros que Pedro leu. Olha só, o Pedro leu 6 livros, mas um de 584 páginas, um de 201. Vamos lá, uma enquetezinha. Qual foi o livro maior que você já leu aí? Quantas páginas? Vixe, professor, não lembro, não.
Não? Mas Mas também pela não. grossura, aproximadamente, assim, você... Aproximadamente uns 235 páginas, assim. 235, Eu, aproximadamente uns 400. O meu 400? também foi 450. Que livro foi esse? É o Eclipse do Crepúsculo? Foi 300, Não, né? eu Alguma acho que coisa foi assim. Percy Jackson. O meu foi 383. Ó, bom, bom demais. E vocês continuam lendo livros aí com essa pandemia? Sim, nessa pandemia eu consegui quase terminar a minha coleção de livros de Percy Jackson. Ah, bacana. Não pode parar, não. Eu acho que a leitura é a fundamental. Eu acho que é mais importante até do que a escola em si. É na leitura que a gente aprende mesmo. Verdade, professor. Mas que bom que vocês estão continuando a ler aí. Correto. Então vamos lá. De 0 a 150. Tem algum? Tem? Qual? Calma aí. Ah, esse Não aqui, tem né? nenhum, não. Aqui, ó, 44. De 150 a 300. Também. 201, né? 201. E esse 255 aqui, ó. Ai, 2. Ah, sim, 250. De 300 a 450. 2 também. 2. E por último, 1. Então ficou 1, 2, 2 e 1. Tô Beleza. parecendo pode. Vamos para a próxima atividade, então. Ixi, Maria, eu saí. Calma aí. Ficou o quê? Parecendo um pódio, né? Isso. É verdade. Tá, então sobre histograma, tranquilo? Sim. Ficou bem claro aí para vocês? Sim, professor. Então agora a gente vai falar sobre uma área da estatística chamado centro de distribuição, que é o seguinte: a gente tem uma pesquisa, você faz lá, por exemplo, você quer saber quantas pessoas quantas pessoas da família trabalham, aí você vai de casa em casa e pergunta, aí vai anotando os números, certo? E aí você tem uma quantidade grande de números. Sei lá, poderia ser qualquer outra coisa. Pensa em alguma coisa que você tem curiosidade de saber sobre a população de Samambaia, por exemplo. Por exemplo, quantidade de filhos, né? Você quer saber quantos filhos as pessoas de Samambaia têm. Tudo bem? Ok, tudo. E aí eu quero comparar com quantos filhos as pessoas, sei lá, de Águas Claras têm. Para eu comparar e chegar numa conclusão. Por exemplo, uma conclusão interessante seria: as pessoas de Samambaia têm mais filhos que as pessoas de Águas Claras, por exemplo. Ou ao contrário, as pessoas de Águas Claras têm mais filhos que as pessoas de Samambaia. Porque aí, eu sabendo disso, eu poderia, se eu for do governo, por exemplo, implantar políticas públicas voltadas para as crianças na cidade que tem mais crianças. Vocês estão entendendo como é que funciona o estudo? Sim. Sim. E aí, pessoal, aí é onde entra essa matéria que é o centro de distribuição. Eu preciso representar esses dados que eu fiz de uma maneira que todo mundo consiga entender. Geralmente a gente escolhe um número para isso. Então, olha só, eu vou lá e pergunto. Vou na casa do meu vizinho e pergunto: quantos filhos você tem? 2. Aí eu vou no outro: quantos filhos você tem? 5. Quantos filhos você tem? Nenhum. Quantos filhos você tem? 1. Quantos filhos você tem? 2. Quantos filhos você tem? 10. E aí vai indo. Então, eu preciso de criar uma maneira de mostrar isso para o estudo fazer efeito. Então, aí que vem as medidas de tendência central, que são essas aqui, ó: média, mediana e a moda, tá?
A mais conhecida dessas três é a média, porque a gente usa ela na escola, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você tira 5 no primeiro bimestre, 5 no segundo bimestre, 5 no terceiro bimestre e 5 no quarto bimestre, a sua média é soma tudo e divide por 4, que dá 5. Aí você passou de ano. Aí de tanto fazer isso, para saber quanto... Geralmente vocês são muito espertinhos, né? Vocês são assim, ó. Quando chega no quarto bimestre, vocês têm uma mania de fazer conta. Quanto que eu preciso aqui para tirar em matemática? Quanto que eu preciso para tirar em português? Aí é onde vocês dão uma relaxada. Tô mentindo? Tô mentindo? Não. Vocês fazem as contas lá e às vezes vocês fazem nem para 20 pontos, vocês fazem para 19, que é arredonda, e aí fica lá, falta 2 pontos para matemática e tal, e aí vocês relaxam um pouco no último bimestre. Essa é a verdade. Então, então para que servem essas medidas de tendência central, então? Deixa eu ser mais direto. Você usar um número para representar a sua pesquisa, tá? E ela é tendência central porque ela tende a levar a ideia para o centro. Então, por exemplo, eu pesquiso sobre quantidade de filhos. Aí eu tenho assim, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, ficou 3 filhos, 5 filhos, um filho, não quero botar esse sinalzinho de mais, não. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, de novo, eu fui no meu andar aqui e comecei a perguntar. Então, um filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, um filho, um prédio aqui tem 7 filhos, um apartamento de 2 quartos, imagina. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, 2 filhos, um filho. Tá. Aí eu fiz a pesquisa. Tudo bem? Tranquilo? Eu só peguei os dados brutos. Vamos lá. O que seria a média da minha pesquisa? O que seria a média? Mais ou menos quantas pessoas tem? Tipo, a média. Então, mas como é que eu faço para calcular uma média? É assim, pessoal. Eu somo tudo e divido pela quantidade de termos. Então, eu vou somar, ó. 1, mais 1, mais 1. E assim vai. Mas antes de eu fazer a média, deixa eu falar de uma coisa que é chamada ROL, que é interessante. Quando você vai fazer uma pesquisa científica, primeiro você tem que trabalhar esses dados aqui. A gente coloca em ROL. O que é ROL? É colocar na ordem crescente ou decrescente. Isso vai ajudar a gente a achar a mediana, por exemplo. Tá? Então, é importante você colocar em ROL primeiro. O que é colocar em ROL? É colocar em ordem. Ó. 1, tem 3 aqui, aí tem mais um aqui. 4, 5, 6. Aí agora eu vou no 2. 2, 2, 2. Tem mais 2? Não. 3, 3. Estão entendendo o que é ROL? 5. Sim. Sim, sim. Aí, ó. Esqueci de alguém? Confere aí. Acho que não. Não. Agora eu Não, vou falar de média aritmética. Eu não vou entrar em detalhe em outras medidas, mas, por exemplo, a que o jornal está usando para a COVID não é a média aritmética simples, tá? É a média móvel. A média móvel é um pouquinho mais complicada, eu não vou explicar hoje. Além da média aritmética e a média móvel, existe também a média geométrica, a média harmônica e a média quadrática. Eu não vou falar nenhuma delas hoje, só quero que vocês saibam que existem outros tipos de média. A mais famosa é a média aritmética. E também tem a média aritmética ponderada, que é usada nas escolas particulares para calcular a nota. A escola do governo usa a média aritmética simples. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas só para vocês saberem que existem outros tipos de média. Então, o que é a média? É a soma de todos os termos. 1, mais 1, mais 1,
Mais um, mais um, mais um. 6, é? Mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 5 e mais 7. Dividido pela quantidade de termos. Quantos termos tem na minha pesquisa? Hã? 13. 13. Então, quanto que dá aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20. 10, 12, 15, 18, 23, 30? Se eu somei certo, deu 30. Soma aí. Bora, pessoal. Cadê vocês? Vê se eu somei certo aí. Tá certo. Tá certo, professor. Tá, então quanto que é 30 dividido por 13? 30 dividido por 13 dá quanto? Dá 2, alguma coisa. Hã? Bora, gente. 30 dividido por 30, 2. Como é que é? 2,30. Assim, mais um monte de número. Tá, aproximadamente, então, 2,30. Aí aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, olha só, a gente está falando de média aritmética de pessoas. Então, 2,30 é um número que não faz sentido muito quando se trata de pessoas, mas é um número que você tem uma noção que cada família tem aproximadamente 2 filhos e pouquinho, 2 filhos, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Então, na minha pesquisa aqui mostrou o seguinte, que aproximadamente, assim, um número que representaria... não está dizendo que todas as famílias têm 2 filhos, está dizendo que, em média, seria 2 filhos por família, tá? Então, veja, a média, ela não é um número exato, ela dá uma noção da quantidade. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Agora vamos falar da mediana. A mediana é outra medida de tendência central que é usada também. A mediana, pessoal, é o termo central dos dados em rol. É você pegar um número central. Então não tem muito cálculo, não tem nada. A não ser que a quantidade de dados for par, que eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, olha essa pesquisazinha aqui simples. 1, 2, 3, 10 e 15. Quantos termos tem aqui? 1, 2, 10 e 15. Quantos termos tem na minha pesquisa? 5, Sim. né? 5, né? Então, a Sim. mediana é o elemento central. Tem 2 para cá, tem 2 para cá. Então, seria o termo do meio. Certo? 3. Certo. Então, a mediana seria 3. Se fosse um número par, por exemplo, se eu tivesse aqui 20, aí agora eu teria 2 termos centrais. Eu teria esse e esse. Certo? Então, a mediana seria a média desses 2 termos. Seria a soma deles dividido por 2. Então, isso aqui daria 13 dividido por 2, que dá 6,5. Então, a mediana, quando for a quantidade par de termos, você vai pegar os 2 do meio e dividir por 2, entenderam? A Sim. mediana. Então, nesse caso Professor, aqui, oi. então vai ser sempre dividido por 2? No caso da mediana, sim, porque você vai pegar os 2 do meio, né? Ah, sim. Isso. Aqui nesse caso aqui, eu tenho 13 elementos. 13. Quem que é o elemento do meio? É só você dividir por 2. Porque vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Sobra 1. Então, é sempre o próximo desse cara aqui. Seria o 7º elemento. Tá? Então, você vai contar... Por isso que tem que estar em ordem já, tem que estar em rol. Então, você vai contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o elemento central é esse cara aqui. Se você contar, vai ter 6 para esse lado e vai ter 6 para esse lado.
Certinho, pode contar aí para você ver. Então, o termo central é 2. Sim. Então, a mediana aqui, no caso, é 2. Ela é mais fácil que a moda, ou que a média aritmética de achar. E veja que está bem próximo da média, né? A média é 2,3 e a mediana é 2. Beleza? Beleza. Entenderam o que é Beleza. mediana? Sim, sim. Sim. E por último é a moda. A moda, pelo próprio nome, fica fácil de descobrir o que é a moda. Porque, por exemplo, quando eu falo para você assim, eu estou usando um tênis que está na moda, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tá. Em alta. É todo mundo tá usando, né? Todo mundo tá usando, não é? Isso. Então, a moda, na minha pesquisa, é aquele número que mais aparece. É o que está todo mundo usando, é o que mais aparece. Então, por exemplo, qual que é o número que mais se repete aí? 1. 1. Então, não precisa fazer conta nem nada. A moda é 1. Entendeu? Sim. Então, a moda é o elemento que mais reaparece. Aí você vai perguntar, professor, e se a pesquisa fosse 1, 2, 10 e 15? Qual que é o que mais aparece? Nenhum, né? Todos aparecem uma vez só. Certo? Certo. Então, Então, repetia todos? nesse caso não tem moda. É chamado de amodal. Amodal. É quando não tem moda, tá? E se fosse 1, 1, 2, 2, 5 e 7? Quem que é a moda aqui? O 1 e o 2? O 1 e o 2. 1 e o 2. Aí chama de bimodal. Quando tem duas modas e aí vai. Entendeu? Ok. Sim. Então é isso, pessoal. A explicação seria essa, tá? Média, moda e mediana. Agora vamos para os exercícios. Já botou esse exercício na plataforma? Já. Já Eu não coloquei. consegui entrar. Por quê? Eu não sei, tá. Quem é que tá falando? Isabelle. Você tem que ver se você está entrando com o seu e-mail institucional. Tô. Porque tá, é só você entrar aqui e clicar, normal. Fica depois da aula que aí você me mostra o que está acontecendo. Tá. Beleza? Então aqui, ó, pessoal, qual que é a média aritmética dos seguintes números? Então, como é que eu faço para achar a média? Acabei de falar. Coloque em roll. Sim, né? Roll e soma os valores e depois divide pela quantidade de. A média não precisa colocar em roll, não, mas eu vou colocar. Tá? Só porque vocês falaram. É mais a mediana e a moda. Ah, Mas eu vou colocar aqui porque, enfim, para você se acostumar a fazer todos da mesma maneira. Porque como você vai somar mesmo, aí não faz diferença. Veja se eu estou esquecendo algum aí, pessoal, por favor. Veja se eu esqueci alguém. não, acho que você não esqueci nenhum, não. Certeza? Quantos elementos tem? 10? 10. Então divide por 10. Quanto que dá essa soma? Ó, 2, 4, mais 3, 7, 7 mais 3, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 6, 25, 25 mais 6, 31, 31 mais 6, 41. Confirma aí, pessoal. 41 dividido, 41 dividido por 10, 4,1. Então a média é 4,1. Beleza? Beleza. Obrigado. Agora, só por curiosidade, quem que seria a mediana? Só por curiosidade, quem que seria a mediana? O 4? Hã? O 3 e o 4? Então, a mediana você pega aqui, tem 10 elementos, divide por 2. Vai dar 5. Como deu exato, é porque é par. Então você tem que pegar o quinto e o sexto elemento e fazer a média deles. Quem que é o quinto aqui, ó? 1, 2, 3, 4. É o 4. Quem que é o sexto? É o 4 também. Então vai ser 4 mais 4, dividido por 2, que dá 4.
Então, a mediana é 4. E a moda? Quem que é a moda? 4. 4 também, porque aparece 3 vezes, né? Uhum. Então, ó, a média é 4,1. Aí, ó, qual que é a mediana dos seguintes números? O que eu tenho que fazer aqui? Para achar a mediana? Descobrir a média? Não, não, precisa não. Mediana é o termo central, que eu expliquei aqui, ó. Tem quantos números lá? Colocar em ordem primeiro, professor? Isso, colocar em ordem primeiro. 1, Aí depois soma. 5, 8, 8 e 9. E agora? Somar eles. Não, gente. Mediana. A mediana é 8? Agora 8. É o que tá no meio. 8. É que tá no meio, ó. 2 para cá, 2 para cá. É mesmo. Tá central, é. Isso. É o termo central. Se fosse par, aí eu tinha que pegar os dois do meio e fazer a média. Mas como é ímpar. É isso, pessoal. Acabou aqui, né? Eu já tinha feito alguns, aí nem perguntou de moda. Mas eu acho que deu para entender. Sim, deu. É isso. Então, a atividade dessa semana é muito fácil, tá? Muito fácil. Basta você ir lá e fazer. Eu vou cancelar aqui o. Ah, aqui mandaram aqui, ó, 2,3076. Blá, blá, blá. Tá. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Quem quiser ficar, que nem eu pedi para quem ficar? Eu consegui já arrumar. Ah, já conseguiu? Tá, mas quem quiser ficar para tirar esse tipo de dúvida, eu vou ficar aqui. Eu vou cancelar a gravação. Um beijo para vocês e um forte abraço a todos, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, boa Tchau, tarde. professor. Tchau, tchau. Tenha um bom dia, professor.